Olá, a gente começa mais uma edição do programa Utilidade Pública. Hoje o assunto aqui são as doenças reumáticas. O doutor Denison, reumatologista, aqui com a gente, quebrando esse galho. Tem muito tempo que a gente está tentando trazer esse tema para cá, mas são poucos os profissionais aqui no estado com essa especialidade. Então, muito obrigada, doutor Denison, à disposição, pelo espaço aí na agenda para atender a gente aqui. Ok. Tem uma dúvida que, claro, sempre aparece, que é a questão idade e tipo de doença reumática. Eu queria que o senhor começasse explicando aí, até para facilitar o esclarecimento de outras dúvidas. Exatamente. A maioria das doenças reumáticas obedecem uma faixa etária. As doenças que são chamadas degenerativas, ou seja, aquelas que aparecem com desgaste, são mais comuns quando a pessoa é mais velha. O exemplo mais comum são duas doenças, é artrose e osteoporose. E existem as outras doenças que são relacionadas com pessoas mais jovens. E aí nós temos como principal exemplo as doenças autoimunes, entre elas artrite reumatoide, é uma muito comum. E uma doença muito comum hoje em dia, por conta da quantidade de pessoas acometidas, que é a fibromialgia. Essas são doenças de pessoas mais jovens. Então o reumatologista tanto trata essas, então ter reumatismo, portanto, não é obrigatoriamente doença de pessoas idosas. Existem várias doenças reumáticas que podem acometer o indivíduo quando ele ainda é jovem ainda. E aí, sobre a fibromialgia especificamente, a gente vai estar trazendo, para quem está em casa, inclusive, o depoimento de uma jovem que tem fibromialgia e ela vai trazer aí o relato, o sintoma, como é que ela descobriu. Não é fácil, na verdade, diagnosticar a fibromialgia, né? É muito difícil, mas eu acho que mais difícil que diagnosticar é quebrar os preconceitos que tem acerca da doença. Porque sempre ficou na mente das pessoas que mulher sente dor. E sentir dor, então, é natural para as pessoas do sexo feminino. Mas de alguns anos para cá, chegou-se à conclusão que determinados tipos de dores, a depender da quantidade, da intensidade, da duração da doença, podem trazer tantos prejuízos para o funcionamento do corpo que pode ser chamado de uma doença exclusivamente provocadora de dor. Então, a dificuldade que a pessoa tem, o médico em si, de aceitar esse diagnóstico, já que a fibromialgia não tem um marcador, não tem um exame de sangue, não tem um raio-x, não tem um exame de imagem que diga que a pessoa tem fibromialgia. O diagnóstico da doença é dado pelo que o paciente conta, pelo exame físico do médico, e juntando esses fatores a gente diz que a pessoa é portadora de fibromialgia. O médico tem preconceito, o familiar do paciente tem preconceito, porque o corpo da pessoa não representa aquela quantidade de dor que ela está tendo, e o próprio paciente também tem, porque ele fica imaginando, por que eu estou sentindo tanta dor se meus exames não dão nada? Então, por conta dessas várias questões, o diagnóstico acaba ficando subestimado. As pessoas têm, infelizmente, ainda o hábito da automedicação. Exato. E aí a pessoa sentiu uma dor ali, não, devo ter dormido de mau jeito, uma artrite, por exemplo. Não, eu devo ter dormido de mau jeito, então eu vou ali e tomo um analgésico, eu vou ali e tomo um relaxante muscular. De que forma isso tem chegado no consultório para o senhor em termos do risco mesmo de um diagnóstico tardio, falando em doenças reumáticas de uma forma geral? A gente pode dividir, assim, em termos de gravidade, as doenças em doenças que são ditas inflamatórias e não inflamatórias. As doenças autoimunes, elas funcionam assim. Nosso corpo ele foi programado para se defender contra injúrias que são infecciosas, por exemplo. Então, uma pessoa tem uma infecção de garganta, o sistema imunológico entra em atividade para combater aquela infecção que está provocando a faringite. Existe um grupo de doenças em que o sistema imunológico da pessoa ele atua contra a própria pessoa, gerando inflamação através de um processo que a gente chama de autoimune. Então, a doença começa a aparecer porque o próprio corpo começa a reagir contra células do próprio corpo. E se isso for na célula do cabelo, vai cair o cabelo. Se for na célula do sangue, vai dar anemia. Se for na célula da articulação, vai dar artrite. Com relação especificamente à principal doença autoimune, que é a artrite reumatoide, é uma doença autoimune em que o anticorpo começa a atacar as células da articulação e o indivíduo começa a ficar com a articulação inchada, dolorida, e quando começa a se automedicar, ele começa a tomar um remédio que diminui a dor, mas não resolve o problema. E o que acontece com a artrite? Quando não é bem tratada no seu início, ela evolui, além da dor, além da inflamação, com destruição da articulação, gerando deformidade. Ou seja, qual é o risco de uma pessoa se automedicar quando está presente uma doença autoimune inflamatória? Chegar no reumatologista já com deformidades que não tem mais como consertar. A gente tem que tratar a doença no início para evitar que deforme.
depois que deformou, a gente já não consegue mais atuar. Especificamente em relação a doenças autoimunes, a automedicação é certamente um prejuízo indelével, com o tempo não vai conseguir se reverter. Quando a gente fala em doença reumática, como é que a gente pode analisar tratamento e cura? Na verdade, eu não conheço muitas doenças que têm cura. A maioria das doenças que nós temos conhecimento sempre tem controle. Por exemplo, uma pessoa quando tem hipertensão ou tem diabetes, a pessoa ela não vai ficar curada da hipertensão e da diabetes, nem da doença da tireoide. Ela vai tomar um remédio para poder controlar a doença e controlando a doença ele consegue melhorar a qualidade de vida para que possa viver mais. As doenças reumáticas, nenhuma delas tem cura. As doenças reumáticas crônicas, a gente atua a partir do tratamento para que a gente possa atingir 3 patamares que são importantes. É a satisfação do paciente, o paciente ele precisa estar satisfeito com o remédio, o que ele está fazendo de resultado e uma redução de efeitos colaterais. A gente trata para melhorar a qualidade de vida, não somente melhorar a dor, mas melhorar a capacidade de fazer exercício, melhorar a capacidade de relacionamento entre o paciente e seus familiares. E terceiro, no processo de cura, envolve também o envolvimento do paciente dentro do seu círculo social, quer seja familiar, quer seja de trabalho. Se a gente entender o processo de tratamento baseado nessas 3 esferas, a gente pode ser considerado que um paciente bem tratado, ele naquele momento está curado. Mas não quer dizer que ele não vai desenvolver uma nova crise daquela doença que precise de um novo tratamento no futuro. A gente, na verdade, assim, existem doenças reumáticas que têm realmente exames. Aí a gente lembra, de novo, daquela questão das doenças autoimunes. As doenças que são autoimunes, elas têm inflamação. Não inflamação aquela que a pessoa percebe. Não, eu estou hoje com a minha mão inflamada. Não isso. O sangue inflamado. O sangue inflamado a gente vê nas alterações de exame de sangue. Algumas alterações no osso, a gente consegue checar no osso também a alteração ou na articulação. Especificamente as questões dolorosas ou as queixas dolorosas, a gente não tem marcador, mas a gente deve confiar naquilo que é mais importante na relação médico-paciente, que é a conversa do paciente, a queixa, o que ele me diz e o que eu vou examinar na hora que eu estou conversando com ele. Então, é difícil porque existe um distúrbio na relação médico-paciente hoje em dia, gerando uma hipertrofia ou hipervalorização do exame em detrimento da conversa que o médico deve ter com o paciente. Numa boa conversa, com um bom exame físico, a maioria das doenças a gente consegue diagnosticar, ou pelo menos ter uma pista para confirmar com os exames laboratoriais. As pessoas, elas acabam ligando muito doenças reumáticas a condições climáticas. Isso, de fato, isso é mito, é verdade? Acontece. Todas as pessoas que têm algum tipo de inflamação vista, quer seja no músculo, na articulação, nos tendões, quando a temperatura baixa, o frio faz com que essas estruturas elas fiquem um pouco mais apertadas, um pouco mais esticadas. E isso acaba gerando um aumento da dor. Então, portanto, todo mundo que tem inflamação, quer seja por uma doença degenerativa, como é a artrose, quer seja por uma doença inflamatória, como é a artrite, quando a temperatura baixa, não precisa ser temperatura climática, não. Vai lavar um prato, lavar uma roupa, colocou a mão numa água fria, aquela pessoa que já tem a junta dolorida vai ficar pior. Se a pessoa estiver, por exemplo, fazendo exercício físico e sai de manhã cedo, claro que ela vai ter um pouco mais de dificuldade para iniciar o exercício do que quando vai fazer no final da tarde. Hidroginástica dentro de uma piscina com água aquecida é muito menos dolorido do que você fazer hidroginástica numa piscina com água fria. Então, o frio realmente tem total influência na questão dos sintomas, principalmente dor, que é o mais importante para o paciente reumático, né? Olha, quem tem doença reumática tem que aprender conviver com os limites, né? Alguns conviver limites. com isso. Exatamente. E é isso que a gente vai estar conversando no próximo bloco. Depois do intervalo, a gente volta em 2 minutos.